Ei, turma, boa tarde, tudo bem? Vamos retomar nossos estudos de direito penal? Como combinado com vocês, hoje nós iniciaremos o estudo da teoria do crime, da teoria do delito. Relembrando nosso plano de ensino do direito penal, a parte geral do Código Penal é composta por 120 artigos, ela vai do artigo 1º até o artigo 120. Do artigo 1º até o artigo 12, nós temos a teoria da norma penal. Então, ao começarmos o estudo do direito penal, nós estudamos a norma jurídica penal. Do artigo 13 até o artigo 31, nós enfrentaremos a teoria do crime. Crime como principal fenômeno jurídico do estudo da nossa disciplina. Do artigo 32 até o artigo 120, no próximo semestre letivo, no Direito Penal 2, vocês estudarão a teoria da pena. Pena como principal consequência jurídica do crime. A partir do artigo 121, vem a parte especial do Código. Vocês vão estudar a parte especial no Penal 3, vão estudar a parte especial no Penal 4 até o artigo 361. E no Penal 5, vocês estudarão as leis extravagantes ao Código Penal brasileiro. Pelo menos aquelas que são as mais importantes e essenciais para o exercício de nossas atividades profissionais. Então vamos começar o crime. Crime, que é o ponto central do estudo da nossa disciplina. Tanto que eu entendo que o direito penal deveria chamar direito criminal, não direito penal. Da mesma forma que nós temos varas criminais, nós deveríamos ter um código criminal e, consequentemente, uma disciplina de direito criminal. Porque quando você pensa em direito penal, dá a sensação de que a pena é o ponto central, é a parte mais importante do estudo da nossa disciplina, quando, na verdade, a pena é apenas uma consequência jurídica do crime. Após a proclamação da independência brasileira, em 1822, instalado o Império Brasileiro, nós passamos alguns anos ainda sob a égide das ordenações do Reino Português. Em 1830, nós tivemos o primeiro Código Penal brasileiro, que começou a vigorar em 1831, e era o nosso Código Criminal do Império. Então, lá no início, lá na origem, o tratamento foi dado de forma adequada à nossa disciplina. Depois, e já em 1891, nós passamos a ter códigos penais e essa tradição veio até os dias atuais. Bom, teoria do crime, artigos 13 a 31 do Código Penal. Se vamos começar a estudar um fenômeno jurídico chamado crime, a primeira coisa que devemos fazer é conceituar este fenômeno jurídico. O que é crime? Crime, como sinônimos já sabem, de delito, crime como uma espécie de infração penal. Vamos lá, vamos ver o conceito de crime, ou os conceitos de crime. Vou pegar um objeto qualquer aqui. Peguei uma caneta. Espero que vocês estejam vendo a caneta, porque não sei se vocês sabem, enquanto eu gravo eu não me vejo nesse programa. Aqui está a caneta que eu uso para corrigir as provas de direito penal. Como qualquer objeto de estudo de uma ciência, se eu quiser estudar este objeto e a partir dos estudos que eu fizer desse objeto, eu resolver conceituar esse objeto, eu posso fazê-lo sob vários prismas diferentes. Eu posso pegar esse objeto e inicialmente realizar uma análise a partir dos seus aspectos, das suas características externas. Então eu posso afirmar para vocês sobre o ponto de vista da forma desse objeto, que é um objeto cilíndrico, que esse objeto cilíndrico ele tem uma estrutura longilínea, ele é estreito e comprido, ele é composto por basicamente duas cores, azul e vermelho, ele tem uma tampa, enfim, e que aparentemente é uma caneta. A partir dessas observações externas, eu consigo conceituar esse objeto. Essa conceituação nada mais foi do que uma análise da forma desse objeto. E a partir da análise da forma do objeto de estudo, eu consigo estabelecer um conceito formal. Mesma coisa que posso fazer em relação ao nosso objeto de estudo, que é o crime. Eu posso observar esse fenômeno jurídico sobre os seus aspectos extrínsecos, sobre os seus aspectos externos. E a partir destes aspectos externos,
eu consigo construir um conceito chamado de conceito formal ou conceito nominal de crime. E este conceito formal que está aí na tela à disposição de vocês, nada mais é do que aquela percepção que nós, sociedade, nós leigos, temos em razão ao fenômeno jurídico chamado crime. Crime é o fato ao qual a ordem jurídica associa a pena como legítima consequência. É um fato cuja consequência gerará uma punição, gerará uma sanção, gerará uma pena. Ou é a ação ou omissão, a conduta, que eu posso imputar a alguém prevista e punida pela lei com uma sanção penal. Essa é uma concepção que qualquer pessoa leiga, a partir do momento que tem um mínimo de noção do que seja a criminalidade que assola a sociedade em que vive, consegue extrair a partir deste fenômeno jurídico. É óbvio que este conceito, que está na tela de vocês, foi um conceito construído cientificamente. A grande questão é que este conceito, que sofre, obviamente, uma série de críticas por parte da doutrina, ele não é suficiente para que nós, operadores do direito, possamos aplicar no direito penal ao caso concreto. Imagine que você seja um delegado de polícia instaurando um inquérito policial, ou você seja um promotor de justiça elaborando uma denúncia num processo penal. Que você seja um juiz sentenciando e condenando quem quer que seja pela prática de um crime. Esse conceito é suficiente para que você possa aplicar o direito penal de forma segura, de forma precisa, de forma isonômica no caso concreto? Não, claro que não. Esse conceito ele serve como norte para que a sociedade tenha noção do certo e do errado e de suas possíveis consequências no mundo jurídico. Eu preciso fazer uma análise mais profunda do que seja esse conceito de delito. Daí, eu pego o meu objeto de estudo. Muito bem, eu já analisei esse objeto de estudo sobre o aspecto da sua forma. E a partir de então, eu estabeleci um conceito formal. Só que esse conceito formal não é suficiente para que eu possa entender exatamente o que significa, o que representa para o mundo esse objeto de estudo. O que eu vou fazer então? Eu vou tentar identificar qual que é o conteúdo desse objeto. Eu vou destrinchar esse objeto para chegar efetivamente àquilo que ele contém. E se efetivamente eu abrir esse objeto, perdão, não vou abrir ele todo aqui não, senão vou fazer uma lambança danada. Vocês vão perceber que dentro desse objeto eu tenho ali um tubo com um material parecendo uma tinta vermelha. Aí eu já sei que esse objeto cilíndrico, de cor azul e avermelhada, contém uma tinta. Tinta esta que pode ser lançada no papel para registro daquilo que eu pretenda naquele papel colocar. Eu já começo a entender o conteúdo desse objeto, já começo a entender aquilo que contém esta caneta. A partir do momento que eu consigo entrar e entender o conteúdo do objeto, a matéria da qual é feito esse objeto, que eu percebo que tem tinta, que eu percebo que essa estrutura externa é de plástico ou de um material meio emborrachado, eu consigo chegar ao conceito material desse objeto. Eu sei de qual matéria esse objeto cilíndrico é feito. Em relação ao crime, a partir do momento que eu entro nas estruturas normativas do crime para entender do que o crime é feito, ou, em outras palavras, o que contém este fato imputável a alguém e punido com pena, eu consigo extrair o chamado conceito material de crime. E este conceito material de crime vai entrar aí na tela para vocês. Conceito material este também conhecido como conceito substancial de crime. Sobre o aspecto material, sobre o aspecto do seu conteúdo, sobre o seu aspecto ontológico, crime é a lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico penal. Esse bem jurídico penal pode ser de caráter individual, pode ser de caráter coletivo ou pode ser difuso.
Olhem que interessante. Aquele fato imputável a alguém e sancionável por uma pena é aquele fato que ofende ou que expõe a perigo de ofensa ou perigo de lesão determinado bem jurídico penal. Agora eu já tenho a forma e já tenho o conteúdo daquilo que nós chamamos de crime. Então é um fato imputável a alguém que lesa ou expõe a perigo de lesão determinado bem jurídico penal, sancionável por uma pena. Aqui eu consigo juntar tanto o crime sob o seu aspecto externo, como o crime pelo seu aspecto intrínseco, pelo seu aspecto interno. E a questão da ofensa ao bem jurídico, por diversas e diversas vezes, nós tivemos já a oportunidade ao longo deste semestre letivo trabalhar, e nós vimos até mesmo que a legislação penal brasileira, em especial o nosso Código Penal, em sua parte especial, é integralmente organizado de acordo com essa especial proteção aos chamados bens jurídicos penais. Muito bem, mas se coloque novamente na posição do juiz, na posição do promotor, do advogado, do delegado. A fusão desses dois conceitos mostra-se suficiente para que eu possa aplicar o direito penal ao caso concreto? Ainda não. Eu ainda não tenho informações necessárias, informações suficientes, informações precisas para uma aplicação segura e isonômica do direito penal ao caso concreto. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esses conceitos e estratificar esses conceitos nos elementos que constituem o fenômeno jurídico crime. Porque aí sim, a partir do momento que eu conseguir identificar esses elementos no caso concreto, eu terei a certeza da ocorrência ou não do crime e, consequentemente, a certeza da possibilidade ou não da aplicação de uma sanção penal. Então, o que nós vamos fazer agora é pegar esse fenômeno jurídico crime, é pegar esse objeto e aí sim decompor esse objeto em todos os seus elementos constitutivos. É como se eu estivesse pegando cada um dos pedacinhos que compõem esse objeto de estudo e classificando esses pedacinhos como os elementos constitutivos daquilo que será o objeto do nosso estudo. Então eu vou estratificar, eu vou analisar o fenômeno jurídico crime e a partir dessa análise eu vou identificar quais são os elementos que constituem este fenômeno jurídico. E a partir desta análise eu crio um chamado conceito analítico ou conceito dogmático de crime. E é este conceito analítico que está agora aí na tela para vocês, que será o nosso objeto de estudo até o final do semestre letivo. Crime é toda conduta, é todo comportamento humano, é toda ação ou omissão típica, ilícita, também chamada de antijurídica, e culpável. Conduta típica, ilícita e culpável. Esta é a análise do fenômeno jurídico crime nos três elementos que iremos estudar, obviamente com riqueza de detalhes, indispensáveis e indissociáveis que compõem este fenômeno jurídico. Conduta típica, ilícita, também chamada de antijurídica, e culpável. A partir deste conceito, e ao longo do semestre letivo, vocês vão naturalmente guardar esse conceito e dele nunca mais irão se esquecer na vida. A partir dessa decomposição desses três elementos, nós conseguimos então dizer que o crime possui uma conceituação tripartida. Quais são os elementos do crime? Tipicidade, ilicitude, também conhecida como antijuridicidade, e culpabilidade.
tipicidade, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade são os três elementos essenciais e indissociáveis da concepção jurídica de crime. A gente costuma brincar que é o conceito tic-tac. Lembra o tic-tac, aquela balinha? Tic-tac, tipicidade, ilicitude e culpabilidade, ou, se vocês preferirem, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Essa concepção de crime que nós vamos adotar nesse semestre. Essa concepção amplamente majoritária na doutrina. Mas essa concepção amplamente majoritária na doutrina não é uma concepção unânime, não é uma concepção uníssona. Como tudo no direito, há diversas e diversas teorias que tentam explicar essa concepção de crime. Não vou colocar para vocês aqui e vou explicar algumas hipóteses para que vocês tenham noção de como que a doutrina funciona, principalmente porque, dependendo do autor que você utilizar, pode ser que ele não adote a concepção majoritária. E aí, ao estudar por um autor minoritário, vocês têm que ter a consciência de que a concepção majoritária é essa. É uma concepção tripartida, é uma concepção que divide o crime em três elementos constitutivos, e esses três elementos constitutivos são tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Agora, há quem entenda que o crime possui quatro elementos. Há quem entenda que a conduta ou comportamento humano é um elemento autônomo. Então nós teríamos conduta, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Formaria uma concepção quadripartida. Havia um autor no início do século passado, chamado Basileu Garcia, aqui no Brasil, que entendia que crime é conduta típica, ilícita, culpável e punível. Esse autor incluía a punibilidade como quarto elemento constitutivo do crime. E é interessante, se vocês abrirem o Código de Processo Penal brasileiro, o Código de Processo Penal brasileiro hoje adota uma concepção quadripartida de crime. Se você abrir o CPP, for lá no artigo 397, vocês vão perceber nitidamente que, no meio da tipicidade, da ilicitude, da culpabilidade, o Código de Processo Penal inclui também um quarto elemento chamado punibilidade. A doutrina majoritária estuda as causas que extinguem a punibilidade de forma autônoma, de forma separada, não como elemento do crime, mas sim como consequência jurídica do crime lá na aplicação da pena. A punibilidade seria a possibilidade jurídica de aplicação de pena a partir do momento que eu tivesse os três elementos do crime devidamente aferidos. Mas o CPP ele deixa clara a sua concepção, uma concepção que diverge da doutrina majoritária do direito penal. Quem mais? Vocês vão ver, inclusive no minha biblioteca, nós temos livros desses três autores. Nós temos um autor que morreu agora recentemente, eu acho que o professor Damásio morreu no ano passado, Damásio Evangelista de Jesus. Damásio já foi o bambambam do direito penal. Nos anos 90, quando eu estudei, início dos anos 90, quando eu estudei direito penal, ele era a principal referência doutrinária do direito penal no Brasil. Damásio entende que crime possui apenas dois elementos, tipicidade e ilicitude. A culpabilidade não seria elemento do crime. E Damásio escreveu a sua teoria lá no final dos anos 80 e início dos anos 90, e um autor chamado Júlio Fabrini Mirabete copiou Damásio, e Fernando Capês, aquele famoso secretário de Segurança Pública de São Paulo, ele traduziu os dois, ou vice-versa, talvez Mirabete tenha traduzido e Capês tenha copiado os dois. Então, se você pegar qualquer um desses autores, todos eles estão na minha biblioteca, Capês, Mirabete, Damásio, e estudar pela obra desses autores, vocês vão ver nitidamente que ao enfrentar os elementos do crime, eles só trabalham dois elementos, tipicidade e ilicitude. E vão jogar a culpabilidade também como um pressuposto de aplicação de pena, não como elemento constitutivo do crime. E quando nós chegarmos no estudo da culpabilidade, nós vamos ver que o que eles fizeram? Eles pegaram a forma pela qual a legislação brasileira foi construída, e a partir do direito positivo, do direito positivado no Código Penal, eles construíram a teoria deles. E se nós pegarmos do ponto de vista exclusivamente do direito positivado, eles não estavam errados, não. Então, há essa corrente
que entende que a concepção melhor para o crime é uma concepção bipartida, tipicidade e ilicitude. Quando fiz minha dissertação de mestrado, eu fiz a minha dissertação de mestrado exatamente em cima da teoria do crime. E na minha concepção, na verdade, não é minha, não é construção minha, mas eu aderi a essa concepção, o crime possui realmente dois elementos. Mas esses elementos não são tipicidade e ilicitude, são tipicidade e culpabilidade. É uma teoria chamada de tipo total de injusto. Para essa teoria, tipicidade e ilicitude formam um único elemento. E a culpabilidade, consequentemente, seria o segundo elemento do crime. Então o crime seria conduta típica e culpável. Essa é a teoria que mais me agrada. É a teoria que eu estudei e que eu sustento na minha dissertação de mestrado. Mas é uma teoria minoritária. Saibam apenas que ela existe. Ela foi desenvolvida por um autor alemão chamado Adolf Merkel, lá no segundo quartel do século XIX, lá em 1850. E é interessante que nós temos um autor argentino famoso chamado Eugênio Raul Zaffaroni. Já ouviram falar de Zaffaroni? Tem livro de Zaffaroni na biblioteca. Zaffaroni ele resolveu se enveredar e escrever sobre o direito penal brasileiro, com a ajuda de um autor brasileiro chamado Pierangeli. Vocês vão encontrar na biblioteca Zaffaroni e Pierangeli. Zaffaroni ele se apropriou da teoria de Merkel, mudou o seu nome e criou, entre aspas, uma nova teoria, chamada teoria do tipo conglobante. Na verdade, ele copiou Merkel sem citar a fonte e se deu a autoria de uma nova teoria do delito. Então não caiam na esparrela do Zaffaroni. Aliás, Zaffaroni é o zer e vezer e fazer coisa errada. Zaffaroni é ministro da Suprema Corte Argentina e dono da maior rede de puteiros de Buenos Aires. Se vocês pesquisarem em Buenos Aires, qual que é a maior rede de prostíbulos que tem aqui? O dono é o Eugênio Raul Zaffaroni. Então ele é o zer e vezer em cometer ilícitos penais. Tem um autor brasileiro chamado Luiz Flávio Gomes, que até foi o criador da rede LFG. Vocês já devem ter visto rede preparatória para concursos públicos, em geral, pós-graduações lá do Censo. A rede LFG era do Luiz Flávio Gomes, há uns anos atrás ele a vendeu por uma baba de dinheiro, mas ele continua sendo gestor dela. Luiz Flávio Gomes tem um livro de direito penal que eu não tenho certeza se está disponível na minha biblioteca, mas está disponível na biblioteca física, de parte geral do Código Penal, que é muito interessante. O Luiz Flávio Gomes tem uma grande vantagem, ele coloca em sua obra tudo o que todos pensam. O grande problema do Luiz Flávio Gomes é que ele nunca concorda com ninguém, então ele sempre tem uma teoria que é só dele. Então o Luiz Flávio Gomes, mas só ele, no mundo e no remundo, entende que o crime tem 3 elementos, mas esses 3 elementos não são esses 3 aí não. Para ele, crime é conduta típica, culpável e punível. Então ele muda a conformação do conceito de crime para ter uma teoria só dele, mas é só dele. Mas se você eventualmente abrir o livro do Luiz Flávio Gomes, você vai se deparar com essa teoria. Então vejam, por que eu estou dizendo isso a vocês? Existem teorias para todos os gostos e para todos os gostos. Muita atenção no momento em que você escolher o seu livro-texto de direito penal. Muito provavelmente, a uma altura dessa do campeonato, você já tem o seu livro-texto. Você já foi numa biblioteca, ou foi na biblioteca física, ou foi na livraria e comprou uma obra. Ou pegou a obra do Luiz Regis Prado, ou do Luiz Flávio Gomes, ou do Guilherme de Souza Nucci, ou do Rogério Greco. Ou você já tem, ou do Damásio, ou do Capês. Você já tem um livro-texto. Aqui é seu livrinho de cabeceira. Para toda noite você estudar um pouquinho de direito penal. Muita atenção, porque pode ser que esse autor em especial entenda que essa concepção de crime seja um pouquinho diferente. Por que nós vamos adotar dentro de sala de aula a doutrina majoritária, amplamente majoritária? Porque é ela que será exigida de vocês lá na frente, seja no exame da ordem, seja no concurso público, seja na atividade profissional sua do dia a dia.
Então, você sabe que existem outras. Quando você tiver tempo disponível na hora de fazer a sua pós-graduação em Direito Penal, o seu mestrado em Direito Penal, o seu doutorado em Direito Penal, você pode fazer um estudo de todas elas e até escolher uma diferente dessa. Mas, agora, essa vai ser a base para os nossos estudos até o final do semestre letivo. Uma concepção tripartida de crime. Crime é conduta típica, é conduta ilícita, é conduta culpável. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade, pois são os três elementos que compõem o nosso conceito de crime. Qual que é o nosso trabalho daqui para frente? É pegar cada um desses três elementos e destrinchar cada um desses três elementos em outros elementos, a partir das disposições normativas que nós temos do artigo 13 para frente do Código Penal brasileiro. E o que eu vou fazer agora para vocês aqui? Eu vou colocar toda essa estrutura normativa de crime. Vou colocar toda. Vai ser um roteiro de estudos nossos daqui para frente. Vai ser o nosso, como eu poderia dizer, o nosso plano de ensino dessa disciplina específica, deste conteúdo programático específico. É como se eu estivesse no quadro colocando para vocês todos os elementos que compõem os elementos essenciais dessa concepção de crime. Vou colocar todos aqui para vocês. Vocês copiem no caderno de vocês ou abram o PDF que eu mandei para vocês, que eu postei para vocês no Classroom. Eu me antecipei e já postei o PDF desta aula para vocês. Aí vocês podem imprimir a folha, colar no caderno de vocês, porque ali nós temos toda essa estrutura normativa que será a base para os nossos estudos daqui para frente. Ok? Eu vou colocar todos os elementos e aí, a partir da próxima aula, nós vamos estudar cada um desses elementos isoladamente, de forma distinta, de forma detalhada. E aí, ao final desse semestre letivo, vocês vão compreender exatamente como que funciona esse belíssimo fenômeno jurídico chamado crime. Ok? Vamos lá. Crime. É claro que eu coloco crime de forma genérica, mas isso serve para qualquer infração penal. Serve para crime ou serve para contravenção penal também. Ok? Olha como é que eu brilhei na elaboração do PowerPoint. Crime é conduta típica. Tipicidade é o primeiro elemento do crime. Conduta, comportamento humano. Saiba de antemão que aquele seu animalzinho de estimação não tem capacidade jurídica para cometer crimes. E nós vamos ver mais do que isso, que a pessoa jurídica também não tem capacidade para cometer crimes. Então a conduta que está aqui colocada para vocês significa comportamento humano, comportamento realizado pela pessoa humana. Alguns autores vão colocar fato típico como elemento do crime. Eu prefiro conduta, eu prefiro comportamento, porque eu já deixo claro na própria classificação desses elementos do crime que somente o ser humano é autor de ilícitos penais. Essa conduta típica, veja, eu coloquei com duas cores diferentes para mostrar para vocês que aqui eu tenho duas partes distintas. Conduta e tipicidade. Essa conduta, ela pode se dar de duas formas diferentes. Ela pode se dar por ação ou ela pode se dar por omissão. E quando realizarmos o estudo da omissão, nós vamos enfrentar o primeiro dispositivo do Código Penal, que é o artigo 13, parágrafo 2º. Nós vamos começar no artigo 13 pelo parágrafo 2º. Depois a gente vai no caput e depois a gente vai no parágrafo 1º. Porque no parágrafo 2º nós encontramos uma das espécies de omissão. Vamos estudar que essa ação ou omissão, formas pelas quais o ser humano pode praticar a conduta incriminada, ela, para ser relevante do ponto de vista jurídico penal, tem que ser realizada com dolo nos crimes dolosos ou com culpa nos crimes culposos. E aí, neste momento, nós vamos enfrentar o artigo 18 do Código Penal brasileiro. Essa conduta que se dá por ação ou omissão, ação ou omissão realizados com dolo ou com culpa, deverá levar necessariamente à produção de um resultado. E quando nós enfrentarmos o resultado, nós vamos passar pelo artigo 13, caput do Código Penal. Mas vamos além. Nós vamos estudar o crime consumado
crime tentado, artigo 14. Nós vamos estudar desistência voluntária e arrependimento eficaz, artigo 15. Nós vamos estudar arrependimento posterior, no artigo 16. Vamos estudar uma figura interessantíssima chamada crime impossível, no artigo 17. E vamos estudar um fenômeno chamado preterdolo, que está previsto no artigo 19. Então, no estudo do resultado, nós passaremos por todos esses dispositivos. Artigo 13, caput, artigo 14, artigo 15, artigo 16, artigo 17 e artigo 19. Essa conduta humana que leva à produção de um resultado tem que estar a este resultado necessariamente ligada por um chamado nexo de causalidade, ou nexo causal, ou relação de causalidade. E quando estudarmos o nexo causal, nós vamos enfrentar mais uma vez o artigo 13 caput e também o parágrafo 1º do Código Penal. Porque é no parágrafo 1º que nós vamos estudar um instituto interessantíssimo, chamado concausa. Então vamos estudar o nexo de causalidade, nós vamos estudar as causas que levaram à produção do resultado, e esse necessário vínculo entre conduta e resultado, para depois estudarmos o que nós chamamos de concausas. Todos eles, azulzinhos aí na tela de vocês, está vendo? Porque todos eles compõem o que chamamos de conduta. Mas para que essa conduta ela seja relevante para o direito penal, ela tem que ser típica. Aí, sim, passaremos ao estudo da tipicidade. Aí nós vamos estudar quais são os elementos típicos. Nós vamos ver que existem elementos subjetivos, elementos objetivos, elementos normativos. Vamos ver o que significa cada um deles e o que compõe cada um desses elementos que formam essa concepção de tipicidade. Havendo uma ação ou omissão que por nexo causal levou à produção de um resultado, e essa conduta foi conduzida por dolo ou por culpa, se essa conduta for típica, houver nela tipicidade, nós formaremos o primeiro elemento do crime. E uma vez formado o primeiro elemento do crime, passaremos então ao estudo da ilicitude penal, ou antijuridicidade. Porque, afinal de contas, a conduta típica, para que seja crime, ela tem que ser também ilícita. Os três elementos, eles são indispensáveis e indissociáveis. Quando nós entrarmos no estudo da ilicitude, vocês vão descobrir que a ilicitude não possui os seus próprios elementos. Todos os elementos que determinam, que delimitam, que fundamentam a ilicitude penal estão na própria tipicidade. Mas como assim? A conduta é ilícita pelo simples fato de ser típica. E quando nós vamos estudar essa ilicitude, nós vamos ver, na verdade, se essa ilicitude, que é, na verdade, a contrariedade da conduta típica a todo ordenamento jurídico brasileiro, nós vamos verificar se essa conduta típica ela não está amparada por alguma causa que a permita dentro do ordenamento jurídico, apesar dela ser típica. Então, neste momento, nós vamos estudar as chamadas causas de justificação. Causas que justificam a conduta típica praticada pelo agente. Isso quer dizer que nem toda conduta típica é ilícita. Nem toda conduta típica é criminosa. Em outras palavras, nem todo homicídio é crime de homicídio. Nem toda subtração, nem todo furto é crime de furto. Por quê? Porque essa conduta típica ela pode encontrar um permissivo legal, uma causa que a permita, uma causa, vejam aí, que exclua a ilicitude ou exclua a criminalidade da conduta. Eu prefiro utilizar a expressão causa de justificação. É uma causa que justifica e torna lícita, permitida, a conduta típica praticada pelo agente. E vocês podem estar achando estranho, mas vocês já conhecem muitas dessas causas de justificação. Quais são elas? Pela ordem do Código, vocês vão estudar o estado de necessidade, esse estado de necessidade que tem estrutura normativa no artigo 24 do Código Penal. Vocês vão estudar a mais conhecida, a mais comum, a mais
famosa das causas de justificação, que é a legítima defesa. E aqui, certamente vocês tiveram uma luz. Olha, é claro, o agente pode ter praticado uma conduta típica de homicídio. Ele sacou a arma de fogo, fez um disparo de arma de fogo, matou determinada pessoa, com vontade de matar essa pessoa. Ele atirou para matar. Essa conduta de matar alguém encontra tipicidade no artigo 121 do Código Penal. Então olha que interessante, nós temos uma ação dolosa que levou à produção de um resultado, há nexo de causalidade entre o disparo que eu fiz e o resultado morte, e essa conduta encontra amparo no artigo 121 do Código Penal. Eu tenho uma conduta típica de homicídio. Mas, se ao realizar o disparo de arma de fogo, eu agi em legítima defesa, essa legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal, justifica a conduta típica que eu pratiquei e torna lícita, torna permitida a minha conduta. Ou será que eu não poderia defender a minha vida diante de uma agressão injusta? E ao tornar lícita a conduta, por faltar um dos elementos constitutivos do conceito de crime, o crime desaparece. Não há crime quando o agente pratica uma conduta amparado por uma causa de justificação. Além do estado de necessidade da legítima defesa, nós temos uma causa chamada estrito cumprimento de dever legal, que vai atingir diretamente as atividades públicas. Percebam que eu não coloquei nenhum dispositivo específico, porque a própria construção desse instituto está prevista no artigo 23 do Código Penal, artigo 23.3 do Código Penal. Então não há um outro dispositivo, senão o próprio 23. Nós temos o exercício regular de direito, e esse vai atingir as relações privadas. E nós temos uma quinta causa de justificação chamada consentimento do ofendido. Vocês vão ver que com alguns limites construídos pela doutrina, o consentimento do ofendido também pode permitir determinadas condutas típicas praticadas pelo agente. E antes que vocês pensem assim, você ficou maluco? Não. Pensem na atuação daquele pierceiro, eu não sei se esse é o nome da atividade profissional, body piercing, daquele pierceiro que fez um buraco no seu nariz, ou um buraco na sua orelha, ou na sua língua, ou no seu queixo, ou no seu umbigo, ou eventualmente em partes menos acessíveis do corpo humano. Ao abrir um rombo na sua pele, aquele profissional praticou uma conduta típica de lesão corporal. Não praticou? Ele praticou uma ação que gerou um resultado, afinal de contas tem um buraco aí na sua pele. Há um nexo de causalidade entre a conduta que ele praticou e o resultado. A conduta dele praticada por ele foi dolosa, ele furou porque queria furar. E essa conduta encontra amparo no artigo 129 do Código Penal. É a conduta típica do artigo 129. É a conduta típica de lesão corporal. Por que não é criminosa? Porque essa conduta foi precedida do consentimento de quem poderia consentir. Consentimento do ofendido. Percebe? Agora, esse consentimento do ofendido, ele não está na legislação penal. Ele foi construído pela doutrina e é admitido de forma unânime pela jurisprudência no Brasil. Por isso, eu coloco uma observaçãozinha aqui. É uma causa supralegal. É uma causa que está fora da lei. É uma causa que foi construída pela doutrina e foi adotada pela jurisprudência de forma analógica às demais causas de justificação. A analogia in bona partem, ela é permitida no direito penal. Correto? Muito bem. Se a conduta típica for também ilícita, nós formamos aquilo que a doutrina chama de injusto penal. Olha aí, coloquei vermelhinho aí na tela. O injusto penal nada mais é do que conduta típica e ilícita. O conjunto desses dois elementos chamaremos daqui para frente de injusto penal. Isso quer dizer que, para que haja crime, eu tenho que ter um injusto penal culpável. Não é isso? Então, conduta típica, ilícita e culpável. Se tipicidade e ilicitude juntos formam o que nós chamamos de injusto penal, crime nada mais é do que um injusto penal culpável.
A culpabilidade possui os seus próprios elementos, os seus elementos constitutivos. Quais seriam esses elementos constitutivos da culpabilidade? Nós temos a imputabilidade penal, e essa imputabilidade penal está prevista em 3 dispositivos diferentes do Código Penal. Artigo 26, que trata de doença mental e desenvolvimento mental incompleto e retardado. Artigo 27, que fala da idade penal. E artigo 28, que trabalha a embriaguez. Antes que vocês se animem, é uma embriaguez involuntária, tá? Não é aquela cachaçada que você toma normalmente ao final do dia. É uma embriaguez involuntária completa. Nós vamos estudar os 3 dispositivos, o artigo 26, o artigo 27 e o artigo 28 do Código. Além da imputabilidade penal, nós vamos estudar um instituto chamado potencial consciência da ilicitude, e aí nós vamos enfrentar, pela primeira vez que nós vamos enfrentar mais de uma, o artigo 21 do Código Penal, e um terceiro elemento chamado exigibilidade de conduta diversa, ou exigibilidade de outra conduta, no artigo 22 do Código Penal. Observem a maravilha do que está aí na tela de vocês. Aqui eu tenho praticamente toda a estrutura do nosso direito penal 1 até o final do semestre letivo. Nós vamos ver numa próxima tela que ainda falta um tiquinho. Mas aqui nós temos o conceito de crime com todos os seus subelementos. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade com os demais elementos que o compõem. E acompanhem comigo aqui na tela, olhando lá para cima, lá na conduta típica. Olhem que interessante. Ali, na tipicidade, eu estudo o artigo 13, na omissão, no resultado, no nexo de causalidade. Eu estudo o artigo 14, o artigo 15, o artigo 16, o artigo 17, isso tudo lá no resultado. O artigo 18, em dolo e culpa, e o artigo 19, que eu disse para vocês, um instituto chamado preter-dolo. Desçam os olhos lá para a culpabilidade. Lá nós temos os artigos 21 e o artigo 22. Subam os olhos para as causas de justificação na ilicitude. Eu tenho o artigo 23, tenho o 24 no estado de necessidade, o 25 na legítima defesa. Desçam os olhos de novo para a culpabilidade. Nós temos na imputabilidade penal 26, 27, 28. Olhem que interessante. Nós somos do 13 ao 28, saltando um único artigo, que é o artigo 20. E nós vamos ver esse artigo 20 na próxima tela. Então aqui, no estudo da concepção tripartida de crime, nós temos do artigo 13 ao artigo 28 do Código Penal, saltando apenas o artigo 20, mas daqui a pouquinho ele volta aqui para o nosso estudo, não necessariamente na ordem exata do Código Penal, e por isso a importância de nós termos todo esse esquema previamente estruturado para que vocês tenham uma noção de como vai fluir a nossa disciplina. Uma coisa importante, olhem para a tela, vou botar uma seta à esquerda da sua tela, uma seta vermelha, partindo da tipicidade para a culpabilidade. O que significa essa seta vermelha? Quando vocês fizerem um estudo no caso concreto da presença ou não dos elementos do crime, você sempre, necessariamente, obrigatoriamente, vai realizar sua análise da tipicidade para a culpabilidade. O que isso significa dizer? Uma conduta ela só será ilícita se antes ela for típica. Ela só será culpável se antes ela for típica e ilícita. Entenderam? Eu primeiro analiso a tipicidade. Se a conduta não for típica, que nós vamos chamar de conduta atípica, não me interessa a ilicitude, não me interessa a culpabilidade. Eu paro a análise no primeiro elemento do crime. Se a conduta for típica, mas não for ilícita, não me interessa a culpabilidade. Eu paro a análise no segundo elemento. Entende? Eu só chego até a culpabilidade se antes eu verificar tipicidade e ilicitude. Aí eu analiso a culpabilidade. E nós vamos ver como que isso é importante no dia a dia das relações jurídicas.
que envolvem eventualmente a prática de crimes. Então não se esqueçam, a análise sempre partirá da tipicidade para a culpabilidade. Não se esqueçam, esses três elementos, conduta típica, ilícita e culpável, são indissociáveis e indispensáveis para que haja crime. Faltou um deles, não há crime. Ação, resultado, nexo e tipicidade são indispensáveis para que haja conduta típica. Se faltar qualquer um deles, a conduta deixa de ser típica. Sendo típica, se estiver presente uma das 5 causas de justificação, a conduta típica deixará de ser ilícita. Veja que aqui a análise é feita a contrário senso. Eu não tenho elementos próprios da ilicitude. Eu vejo se está presente ou não a causa de justificação. Se uma delas estiver presente, a conduta deixa de ser ilícita. A culpabilidade. Os 3 elementos são indispensáveis. E se faltar qualquer um deles, a conduta deixa de ser culpável. Ok? O que faltou até o artigo 31? Faltou o artigo 20, faltaram os artigos 29, 30 e 31. Não é isso? Vejam na próxima tela. Nós vamos estudar, após estudarmos todos esses elementos que compõem o conceito de crime, uma teoria chamada teoria do erro. Nós vamos estudar os chamados erros essenciais, e aí aparece o artigo 20, caput do Código Penal. Eu não coloquei aqui, mas não só ele, nós vamos estudar o artigo 21 de novo, faltou aqui o artigo 21. E vamos estudar os chamados erros acidentais. Aparece de novo o artigo 20, em seu parágrafo 3º. E nós vamos dar um pulinho lá na frente, lá numa parte da matéria do Penal 2, para vermos os artigos 73 e 74 do Código Penal. E encerrar a teoria do erro, a última matéria do semestre letivo, será o concurso de pessoas. E aí no concurso de pessoas, nós vamos estudar os artigos 29, 30 e 31 do Código Penal. Então aqui, nesses 2 slides, nós temos do artigo 13 até o artigo 31 do Código Penal. E será assim que nossa disciplina irá desenvolver. Vamos estudar esse conceito tripartido de crime, com todos os seus elementos constitutivos. Depois enfrentaremos a teoria do erro e encerraremos o semestre com o concurso de pessoas. Tá ok? Muito obrigado. Até a próxima aula. Um grande abraço.